Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e estou aqui mais uma vez para falar de Byung-Chul Han. Eu continuo falando do livro A Sociedade Paliativa e hoje eu me dedico ao 10º capítulo, A Ética da Dor. Muito bem, vocês percebem que eu estou aqui devidamente trajado, né, com a camisa do Corinthians. E em um vídeo anterior eu estava com uma outra camisa do Corinthians e já fizeram brincadeira comigo dizendo que era muito apropriado usar a camisa do Corinthians para falar sobre dor. Pois bem, se eu vou voltar a falar de dor, então eu volto com uma outra camisa do Corinthians. E a minha resposta para essa pessoa que brincou comigo foi que no momento atual o time do Corinthians está 100% causando dor, né? O Corinthians vive um momento difícil, mas enfim, como eu aprendi a torcer pelo Corinthians numa época em que ele não ganhava nada, né? Década de 70, né? Então eu não me incomodo muito com essas coisas, tá bom? Continue brincando aí, zoando com a minha cara, que também não tem problema nenhum lá. Vamos adiante, vamos falar de Byung-Chul Han, Sociedade Paliativa, a Ética da Dor. Eu começo com um trecho bem interessante, né, que diz assim, ó, o disciplinamento do olhar não pertence às práticas culturais de nosso tempo. Mídias digitais não são mídias disciplinares. Não vivemos hoje na sociedade disciplinar, mas na sociedade de consumo, que torna tudo consumível. Também hoje, com imagens de violência, temos uma relação pornográfica. Em filmes e jogos de computador, entregamos-nos por completo ao pornô da violência. Ele torna, mesmo o matar, uma circunstância sem dor. As imagens de violência pornográficas atuam como um analgésico. Elas nos tornam insensíveis à dor do outro. Então tem bastante informação nesse trecho, né? A primeira coisa que eu destaco aqui é que o Byung está dialogando com a filosofia de Michel Foucault, certo? Quando ele diz não vivemos hoje na sociedade disciplinar, ele está fazendo uma alusão a todo o debate teórico a respeito do poder, especificamente sobre a questão das sociedades disciplinares, das sociedades de vigilância, as sociedades que coagem o sujeito à normatividade, a agir de acordo com a norma a partir de um sistema de vigilância. E o Byung-Chul Han defende essa ideia neste e em outros livros, que nós já estamos além das sociedades disciplinares, estamos nas sociedades pós-disciplinares ou sociedades de consumo, sociedade de desempenho e por aí. Ele vai usando várias categorias, mas a ideia é que não somos mais persuadidos pela disciplina. Nós entregamos voluntariamente as nossas informações através dos dispositivos móveis que nós utilizamos, né? Conhecidos como smartphones, como celulares, né? À medida que vamos navegando, deixamos os nossos rastros e esses rastros são utilizados para colher informações a nosso respeito e fazer um marketing dirigido, mas também fazer uma vigilância e um controle bastante dirigido para cada sujeito. Essa então é uma informação. Nessa sociedade de consumo em que tudo é vendido, também a dor é vendida, né? Quer dizer, as pessoas não querem mais sentir dor e elas podem então comprar remédios que tiram delas a sensação de dor, né? E com isso também elas podem comprar filmes ou jogos, né? E aqui no caso ele está enfatizando o uso de jogos de videogame, onde existe uma banalização da violência, né? Em alguns jogos, claro, não em todos, mas há muitos jogos, né? E há muitos filmes em que a violência é banalizada, né? Essa banalização da violência nos torna insensíveis à dor e nos torna insensíveis ao outro, né? À medida que você fica vendo imagem de violência o tempo todo, ela se banaliza. À medida que ela se banaliza, ela não causa estranheza, não causa mal-estar, não causa desconforto, e assim nós vamos nos tornando insensíveis à dor do outro. Por isso que ele está chamando o capítulo de ética da dor, né? Quer dizer, ele está falando sobre o modo como nós agimos,
como nós reagimos em função do fato de não sentirmos ou de não sermos mais sensíveis à dor. Muito bem, depois ele volta, né? Também o excesso de imagens de dor e violência nas mídias de massa e na rede nos obriga à passividade e à indiferença de quem observa em silêncio. Por causa de sua massa gigantesca, não podemos processá-las cognitivamente. Elas se impõem à percepção, né? Quer dizer, à medida que essas imagens de violência na mídia se são expostas, né? São exploradas à exaustão, isso faz com que elas sejam banalizadas. E essa banalização tira de nós a completa sensibilidade à dor, né? E isso faz com que a gente perca a sensibilidade e a percepção do outro. Vocês sabem, por exemplo, que notícias relacionadas à dor, né, ou notícias relacionadas à violência severa, vendem muito, né, porque isso atrai as pessoas têm curiosidade de consumir mensagens ou notícias ou qualquer tipo de produto de entretenimento onde a violência esteja presente, né? E isso, claro, tem um efeito psicológico sobre as pessoas, que é o efeito de insensibilidade, né? Então, se você é como eu, que tem uma sensação de que anda pela rua e se tornou invisível, né? Por exemplo, cada vez que eu vou atravessar numa faixa de pedestres, né, na minha cidade, e que eu vou atravessando e eu percebo que o carro está me vendo, mas que o carro não para, ele passa tirando fina ou simplesmente me ignora, né? Eu já fui várias vezes quase atropelado atravessando em faixa de pedestre. Isso é um sintoma disso que Byung-Chul Han está dizendo, né? As pessoas não estão mais enxergando as outras, né? Há um punhado de gente que não percebeu que nós vivemos em sociedade, vivemos dentro de uma coletividade chamada sociedade e que é necessário respeitar direitos e, claro, é fundamental que a gente também cumpra com os nossos deveres como cidadãos e cidadãs, né? Então, parece que não, mas situações banais do dia a dia mostram o quanto as pessoas estão se tornando insensíveis ou, quem sabe, até cegas, literalmente, para a existência de outras pessoas, né? Então, isso é bastante sério, bastante grave. Outro trecho, a suposição antropológica corrente de que o ser humano se comportaria voyeuristicamente, né? Tá falando de voyeur, aquela pessoa que sente prazer em ver as outras em relação ao sofrimento do outro, não é o suficiente para a explicação da rápida queda da capacidade de empatia. A perda crescente de empatia aponta para o acontecimento profundo de que o outro desaparece. Há um livro do Byung-Chul Han totalmente dedicado a esse tema, né? Quer dizer, o outro como estrangeiro, o outro como cidadão, cidadã, né? A alteridade está sendo excluída, né? Ao mesmo tempo que a gente tem um movimento de reconhecimento da diversidade, da pluralidade, há pessoas que vão no sentido totalmente inverso a isso, né? Ignorando que existem outras pessoas e perdendo completamente a sensibilidade, a empatia para com as pessoas que são diferentes. Então, enquanto tem um movimento de abertura, tem um movimento reverso, né? de exclusão do outro, né? Vamos lembrar que há países do mundo em que as pessoas têm projeto de construir muros para que o estrangeiro não se aproxime. Então, quando ele diz que o outro desaparece, eu tenho a impressão que é disso que ele está falando, né? Ele finaliza o trecho. A sociedade paliativa elimina o outro como dor, né? Quer dizer, você não consegue mais sentir a dor do outro, não consegue perceber que o outro está sofrendo, né? Insensibilidade do olhar, consequentemente insensibilidade do ouvir, né? Se você não enxerga o outro como alguém que sofre, você também não consegue parar para ouvir a dor que o outro sente e, claro, né, não ouvindo, esse outro não vai ter a oportunidade de expressar o que está sentindo, né? Isso é muito grave, é muito sério, né? É um tipo de sociedade na qual eu não me sinto muito bem vivendo. Depois diz, por fim, o sujeito de desempenho com seu poder não pode, por princípio, ser ferido. Ele é justamente resiliente. A sensibilidade para o outro pressupõe, porém,
uma vulnerabilidade. A ferida dolorosa é uma abertura primordial ao outro, né? Então ele classifica o tipo de subjetividade predominante no mundo contemporâneo, aquela que é designada por ele de sujeito de desempenho. As pessoas estão performando desempenho, pessoas estão preocupadas em apresentar sucesso, desempenho. É exatamente esse tipo de sujeito, o sujeito de desempenho. Ele não pode ser ferido, ele não pode ser fraco, ele não pode ser vulnerável, ele tem que ser forte para poder performar desempenho, né? E esse tipo de sujeito é exatamente aquilo que não pode ser sensível à dor do outro. Ele não pode ser sensível à própria dor, tampouco sensível à dor do outro. É aí, a partir disso, que ele constrói a explicação do porquê as pessoas estão deixando de ser empáticas, né? Não são capazes de sentir o que o outro sente. Esse é o sentido literal da palavra empatia, né? Eu estou gravando aqui e tem os gatinhos me rodeando e tem um aqui ameaçando saltar na mesa aqui. Ai, ai, olha aqui o Legolas aqui, ó, do meu lado, ó, aprontando. Eu vou mostrar ele para vocês, ó. O Legolas cresceu, ele está muito grande, está muito danado e tá também bastante bonito. Ele vai dar um tchauzinho para vocês e vai continuar aprontando aqui. Tá bom, gente, era isso que eu queria falar sobre esse tema que para mim é da maior relevância possível, ética da dor. O penúltimo vídeo sobre este livro. Num próximo vídeo a gente vai finalizar essa sequência, né? E claro que em breve aí começa uma nova sequência. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.